Salve, salve galera, aqui é o Chacal e a gente está começando o primeiro episódio do Abismo Rockcast. E como convidados desse primeiro episódio temos os mestres do underground aqui de Ponta Grossa. Aqui do meu lado tá o Garça e o Tim, né? Figuras lendárias, históricas do cenário pontagrossense. Folclóricos. Folclóricos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo, beleza. Na boa. Isso aí. Então vamos já pro que interessa, vamos começar, né, antes de mais nada também agradecendo aí os nossos patrocinadores, a galera da Caverna Barbearia, lá do Alisson, Espaço Musical, do Luiz Eduardo, V2 Rockwear, do Medianeira, Jimmy Musical Lab, aqui do Kinder, espaço maneiro pra caramba, Ateliê Matriz, né, de artesanato, da Larissa, e Máquinas Fênix, manutenção de roçadeiras, motosserras e equipamentos agrícolas. Mas vamos lá, galera, vamos falar de rock and roll, metal, punk e o que vier na mente. Como que vocês, né, se descrevem para alguém que nunca ouviu falar do Garça, nunca ouviu falar do Tim? Quem quer começar aí? 2 ou 1? Deu 2. Fique à vontade, galera. Então vamos pelo mais velho, né? Herdária. Eu praticamente comecei a escutar rock ali no final dos anos 70, bem, né? Daí nos anos 80 até 84 ali, que daí eu comecei a estudar no Regentão, né? Fui conhecendo algumas pessoas que curtiam e tô aí até hoje, né? Tempinho já, então. Eu sou muito mais novo que o Tim, então eu comecei bem depois. Eu comecei no meio dos anos 80. E foi por influência do meu irmão mais velho que eu, em sequência, enfim. Que ele já tinha os discos em casa, já tinha o lance de prestar disco da galera, e aí, etc. E daí foi ali que eu conheci as coisas. Mas, do modo geral, eu sou entusiasta da música. Eu curto música pra caramba. E rock and roll, obviamente, também. E me diga uma coisa, é verdade que vocês fizeram o primeiro bar de rock da cidade? Rock praticamente não, foi heavy metal. Um né? bar que tocava metal mesmo. Metal. A gente teve até também, foi um dos primeiros bares, né, ter MTV, né? Exatamente, nós botávamos a gente pra tocar no domingo lá. Basicamente era heavy metal e punk rock. E foi uma experiência ótima. Boa. Mas também dramática. Sim, economicamente foi dramática, mas a gente se divertiu enquanto existiu. Como que era o nome e que ano que foi? O nome, cara, foi só uma coisa assim meio... Era Zeppelin. Mas Não, eu vou ser mais preciso historicamente. O nome do bar, o primeiro nome que a gente pensou era Antônios, por uma questão que eu e o Tim temos esse nome no meio do nome todo. Depois era para ser o Gordo ou Magro. Uma questão óbvia também, né? E naquela época eu era bem mais magro. E daí teve o nosso amigo Guga, que deu um nome ótimo, que seria Black Sabbath. Mas devido ao estouro que tava no pagode naquela época, assim, o pagodão mesmo, assim, daí acabou virando Zeppelin, que era o bar sem nome, e que se você olhar nos anais da história, era o bar do Tim, porque ele era muito mais velho. E do Garça, né? E do Garça. Essa é uma história do Henry lá, ele tocava no Execrate, e daí um dia eu fiquei puto, ele, acabava os shows no lugar, agora nós vamos tudo lá pro bar do Tim. Eu falei, mano, metade das contas é o que eu pago, metade dos banheiros que eu limpo, etc. Daí teve um dia que ele falou assim, animado, assim, no final da noite, assim, aí valeu galera, agora vai fechar aqui a casa de show, nós vamos tudo pro bar do Tim. E daí um hiato, assim, e do Garça, seu Henry Mazer, tá vendo isso? Historinhas, né? Exatamente. Isso foi nos anos 90? 94, 95, 95 e 96. Legal. Mas, assim, vocês já, como o Tim falou ali, começou a curtir nos anos 70 e veio desde então, você começou no meio dos anos 80 com influência do teu irmão.
quais bandas, ou qual banda que foi aquela que deu a primeira porrada, assim, emocional em vocês? Ah, cara, pra mim ela Marcou? não teve, assim, uma que marcou, assim. É que, vamos dizer, os primeiros discos que eu peguei, assim, cara, que na época era disco, ou então se tinha que, né, na base de fita, foi o Power Rage do AC/DC, alguma coisa de Kiss, umas coisas assim de... Ué, que a gente conseguia de um para outro, né? Uhum. A gente financeiramente também não tinha como ter as coisas, né? E então, para mim foi assim, eu acho que o primeiro disco que eu escutei, eu acho que realmente que eu lembro, assim, cara, foi uma vitrolinha daquelas lazarento, né? Sonata. É, A lá de casa é. foi o Power Rage do AC/DC que um vizinho meu tinha, mas também disco assim todo riscado, cara. Você não entendia porra nenhuma, cara. Aham. Eu vou ter que dividir em dois momentos, assim, porque o primeiro era do meu irmão, obviamente, uma coletânea chamada Com Rock Não Se Brinca. E daí tinha Crocodile Rock, tinha uma porção de coisas assim, mas era uma coletânea de artistas distintos. E daí esse é o primeiro disco que eu falei, cacete, foi Hair of the Dog do Nazaré. Ali eu olhei e falei, mano, que doideira é essa? Sonzeira mesmo. Sim, sim. Sonzeira. Minha vizinha, até naquela época lá, também tinha Lembra aquele Grecerista do Nazaré? Ah, ó, Aí também foi um dos... o Elixir, né? O Elixir. Não, o Elixir era um que tinha disco mais mesmo. baladinho. Isso, exatamente. Mas aquele Grecerista deles lá... Nazaré marcou, né? A história do Várias rock. coisas. E tem uma coisa muito interessante que vai desdobrar sobre isso. Então, meu irmão, ele escutava e ele não deixava eu manipular os discos, né? Questão de estragar, de riscar, etc. Mas ele deixava olhar as capas. E as capas do vinil, sei lá, 33 por 30, né? Era sempre muito interessante ficar olhando e tal. E as capas que eu achava mais interessantes, assim, mais dramáticas, eram do Nazaré, do Iron Maiden e do Kiss. E daí quando ele deixou, eu realmente ouvi os discos, o som do Nazaré fazia jus à capa, o Iron Maiden fazia jus à capa, e daí o Kiss não foi, assim. Foi uma decepção. Eu falei, mas esses rockinhos, tipo Elton John, assim, sabe? Eu não gosto de Kiss, é provável que a gente fale sobre isso. Eu não gosto de Kiss por causa do marketing deles, sabe? Eles focaram muito no marketing e o som, pra mim, foi decepcionante. Eu também nunca fui muito chegado, assim, nunca fui muito fã também de Kiss. Não sei porquê. Mas a capa, né? Pensar nos discos era uma obra por conta própria, Sim, né? todos. Enfim, dos mais simples, você pegar o Brothers in Arms do Dire Straits, né? Só um violão, um fundo azul ali. E, enfim, cara, a memória afetiva, né? É a memória afetiva. E qual foi o primeiro show ao vivo que vocês lembram de ter ido? Ou, né, um único show, se você pudesse voltar no passado, você assistiria de novo? Então, gente, o Tim me apelidou de Humberto, na época que a gente tinha um bar. E eu vou contar pra vocês, o primeiro show legal que eu assisti foi do Engenheiros do Havaí, lá no Parque Vila Velha. Ah, e daí assim, eu fiquei olhando e falei, a música do cara toca na novela e tal. E daí eu cheguei perto assim, o cara tava de Lecheval, lembra dos tênis Lecheval? Como que um cara que toca na novela tem Lecheval? Mas enfim, essa foi a primeira banda assim, de fora que eu vi, foi lá na Vila Velha, eu era bem pivetinho mesmo. E daí de um show que eu gostaria de assistir de volta, cara, daí sai um pouquinho do lance, o Sugar Blue, é um dos pilares do blues eletrificado, e eu tive a oportunidade de assistir ele. Nós assim, assistimos, né? gostaria de assistir de volta aquele show, enfim, tantos. O AC/DC, quando o Phil Rudd voltou ali em 96, tocou na Pedreira, eu acho que 96, 96, por aí. Aquele também foi fantástico, assim, foi de você voltar para casa, mano. Valeu cada centavo. Cada centavo. Massa, e você tinha?
Ah, cara, assim, eu vou colocar show internacional, Uhum. né? Foi Motorhead. Ah, mas Foi isso Motorhead, primeiro que eu fui, cara, para São Paulo, cara, 1989. Até praticamente agora, em março, né? Eu acho que foi. Eu não lembro a data direito que foi, cara, mas foi em março de 89. Uhum. Daí no mesmo ano ainda daí também lá no ginásio de Ibirapuera, né? Que teve o Motorhead, teve Voodoo e Viper Olha abrindo o só. show, né? E também desse ano, daí já mais lá pro final do ano, foi o show do Metallica, né? Já com a formação com o Jason. E você voltaria, se você pudesse escolher para um show, qual seria esse? Cara, acredito que não. Não voltaria? Não. É, Não tenho essa. o Ozzy no Monster também foi. É, o Ozzy. Daí foi em 96, 97 também, eu acho. E é dois, assim, que eu gostaria de assistir de novo. Mesmo. Foda. Sim, Foda. sim. E vocês têm, assim, algum estilo preferido de rock ou musicalmente falando? Ou alguns estilos que vocês gostam, tem uma influência? Nossa, cara. Eu, Eu gosto de música, eu gosto de música de todo tipo. Óbvio que hoje em dia a música, né, ela criou coisas assim, estupefatas, assim, umas coisas absurdas, né? Mas o blues rock, sabe? O lance assim do Led Zeppelin, a coisa, sabe? A pegada do rock and roll ali, etc. Mas com aquela raizona, assim, eu acho, até hoje me emociona, assim, mesmo, assim, sabe? De ouvir. em 84, cara, pra você ver, eu disse assim, ó, é isso aqui que eu vou escutar pro resto da vida, né? Só que não vai ser pro resto da vida. Mudou pra caralho também. Mas foi heavy metal, cara. Daí foi Iron Maiden, Saxon, Metal Church, o próximo thrash metal, né? São as linhas mais que eu sempre escuto. E daí também punk rock, né? Que até a gente tem uma banda que faz punk rock. Né? Inclusive, Mas, acho que é interessante comentar sobre a banda de vocês também, né? Aqui temos um integrante da banda do Broca e o Fenemê. Sim, é o ex-Broca Dentária. Broca Dentária. Broca Dentária, é o nome da banda dele. não deixou escapar, né? Os cara eram purgantes mesmo, assim, né? Daí virou só Broca e tal. 30 anos já. Então, né, nessa história que a gente teve bar junto, é numa situação que não convém explicar bem certinho, enfim, mas eu acabei comprando uma guitarra porque o captador da guitarra era bom. Eu não sabia tocar, não sabia nada. E dali, enfim, aprendi um pouquinho, fui aprendendo, etc. E daí montamos o Fenemê, né? Então eu, assim, banda, assim, para chamar de mim, assim, eu tive o Fenemê, o Calango Azul, que foi uma banda de blues, que foi uma dissidência do Fenemê. Cara, já toquei com um monte de gente mesmo, assim. E hoje em dia toco blues com Alexandre Alpes, né? E atualmente o Fenemezão tá na oficina de volta, teve uma demandada aí, o pessoal, enfim, estamos na oficina de novo. E eu tenho uma banda de instrumental hoje em dia, de música para você ficar escutando no churrasco e conversar, sabe? E que é só baixo, bateria e gaita. Chama Escaravelhos. Uns outros purgantes também. Eu, no caso, é só o Broca. 30 anos com a mesma porra de banda. E o papel tá escrito à mão ainda, nem tinha impressora naquela época. O setlist é o mesmo. A gente mudou um pouco. Sim. No caso, o Broca, né, tira punk rock, ou rock pauleiro. Nós sempre falamos em rock pauleira, cara. O que é rock pauleiro, afinal de contas? Cara, é meio que de um tudo, cara. A gente toca Garotos Podres, Gritando HC, tem uma música do Ratos, tem uma música do Sepultura, até aquela Maria do Relento, a gente toca aquela... Conhece o Mário? Né? Então, assim, fazia umas versões do Guns também. Tem. Fazem ainda, fizeram esses dias. Já Exato. tocou junto, um trechinho Um ali, trechinho. né?
Muito bom. E assim, né, vocês são, né, jurássicos aqui na cidade, né, comparado com a maioria da galera. Sim. Nós acho que já passamos da fase de Jurássico para fóssil mesmo. Né, então, mesozoico, paleozoico, alguma coisa assim, né? Estão quase virando petróleo. Mas petróleo puro, né? Diga uma coisa. Não fale isso, senão tem gente que vai ficar de olho na gente. Os governos estrangeiros. Como que era o cenário antigamente do rock aqui na cidade? Né? O Tim já começou a puxar ali uma parte, né, falando dos discos, da fita cassete. Como que era esse cenário? Como que era para conseguir as músicas, pra galera que não viveu essa época? Um sofrimento, cara. Eu vou citar um exemplo prático. Tem uma banda de Curitiba, desculpe banda, eu não vou lembrar o nome de vocês, mas eles têm um disco chamado Compre, Grave ou Roube, que era o que se tinha de opção. Então era fita cassete, daí o cassete do amigo, e depois de muito cassete, cara, virava uma gravação horrorosa, de baixíssima qualidade, mas era assim. E o lance, assim, como era difícil, quando o Rob Halford saiu do Judas e montou o Fight, e assim, as revistas especializadas falando da banda, falando isso, falando aquilo, falando aquele outro, até a gente conseguir ouvir mesmo, sabe? Chegar a uma gravação, porque, cara, não tocava na rádio, não aparecia nas mídias, e tinha que ser alguém que comprou o disco, que emprestou para um amigo, e enfim, era difícil mesmo. Os discos eles eram o preço deles, né? Vamos dizer assim, era caro, era extremamente caro, porque a realidade é que a gente ganhava pouco, né, e etc. Mas não tinha telefone, as pessoas não tinham tanto telefone, era o tete a tete mesmo, sabe? Então, cara, de repente a tua vila, todo mundo tinha aquele disco, e o teu amigo da outra vila não tinha outros, enfim. Mas era assim, cara, mão a mão. Pelo mesmo. Uhum. Apesar que tinha também na época, não sei se você lembra lá da Hermes Macedo, que sempre também traziam Sim, a Discolândia trazia. Né? Mas era o lance de você, né, adquirir, daí aquilo ali era... Mas, um comprava o outro comprava um outro. E daí... Trocando contato, gravava. Exatamente. Gravava e... Bom, né? Completamente diferente de hoje, que é uma facilidade do caramba. E daí quando você ia gravar, você tinha aquela coisa, tinha que botar o disco e botar pra gravar. Se fosse fita, apareceu pra gente os decks high speed, né? Que você botava as duas fitas e ele gravava... Deck duplo. Isso, deck duplo high speed. Daí você botava pra gravar e reproduzir. E daí ele gravava no pau, assim, tipo, gravava em 12 minutos um disco inteiro. Ali era tecnologia, ali era uma transmutação de dados que você não botava fé. E como que vocês veem, né? Vocês que passaram, né, por todo esse processo, eu peguei o finalzinho já desse processo, né, cara? Eu peguei fita cassete, disco também, mas já estava mais pro finalzinho, né? Mas vocês vivenciaram mais tempo do que eu isso. VHS. Como que vocês veem hoje em dia, com toda essa facilidade, né, com todo esse acesso? Olha, tá aqui na mão. Assustador, fantástico. Tá aqui na mão. Mas assustador. Tudo, se quiser. Só que uma coisa que eu vejo hoje em dia, cara, as pessoas, assim, que eu também, não é dizer que eu veja, né, mas eu penso assim, que parece que ninguém pesquisa mais nada, cara, tá todo mundo confortável com aquelas bandas que a gente já falou aqui, Kiss, Nazaré, AC/DC. Os clássicos. Sempre os clássicos, sabe? Essa onda nova aí também do pessoal fazer aqueles rolês de... Como é que é? Daqueles bailinhos... Aqueles... Flashback? Flashback. Sim. E pra mim, na verdade, flashback, cara, nada é mais que aqueles bailão da saudade dos mais antigos, cara. Virou isso hoje, que é tudo... Ai, né? Flashback. Tudo flashback. O apelo emocional, né? E funciona. Lógico, né? É da hora. Tem que ter um Love Hearts lá, né, no flashback, senão não é flashback. Eu não sei porque eu nem vou. Eu me recuso. We Still Love You. Não, mas o lance assim dessa galera do flashback mesmo, assim,
é mais escutar Modern Talking, sabe? Ah, Cyndi Lauper, Isso. Madonna. Não, cara, como é que nós vamos chamar? Não podemos chamar de dance. techno, Isso. coisa... A o galera, pop, né? a galera que eu percebi isso, a galera que eu O percebo. pop daquela época, né? Isso. Aham. Que eu acredito que devia ter uma influência meio post-punk, muito teclado, né? Uhum. Muita... O New Wave, Synth né? New Wave. Sim, exatamente. Né? E, assim, com tanta tecnologia, com tanto acesso, com tanta possibilidade, como que vocês veem o cenário de rock hoje em dia? É absurdo, é absurdo mesmo, porque todo mundo produz conteúdo o tempo todo. Rápido, né? Tipo assim, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, mas aqui em Ponta Grossa tem, nossa, inúmeras pessoas que escutaram mais, que manjam mais que a gente, etc e tal, e que provavelmente vão estar aqui. Só chamar que a Exatamente. gente inventa um programa. Enfim, mas a situação é assim, naquela época já era muita coisa, e daí hoje em dia é demais. Então o que acontece, na minha opinião, primeiro assim, as pessoas têm que começar a gostar de banda nova. No caso do rock, do metal, escambau, tem que gostar de banda nova, e porque, cara, nossos heróis estão morrendo de idoso, sabe, de prazo de validade, né? O Ozzy, que a gente nunca imaginaria que morreria, Não. me morreu em grande estilo, né? Não, foi fantástico. As curiosidades da morte dele em relação do Leme também, né? A quantidade de dias, último show, etc. Mas assim, é assustadora a quantidade de banda boa que tem, né? E vão chegar em algum lugar, espero que chegue e tal, mas a gente realmente tem que deixar de ser ranzinhos, assim, porque, cara, daqui 10 anos as bandas que a gente ama, todo mundo já morreu. A banda, ou viram Lynyrd Skynyrd lá, que não tem mais ninguém da banda original, e que eu acho válido também, banda franquia, bandas, assim, na minha opinião, como Slipknot, que você tem personagens, né? Essas bandas, elas, vamos dizer assim, que se elas conseguirem se modernizar com o passar do tempo, a banda pode existir por 50 anos, por 70 anos. Tipo, herança. Isso, porque são personagens, né, que vão desempenhar o papel ali e tal. E nem precisa ir, assim, tão na ficção, no sentido de pensar 50, 100 anos, porque existe, né? É fora do rock, mas, por exemplo, Demônios da Garoa, acho que tem mais de 50 anos. Sim. Tem E ainda tem integrantes gente originais, e tem os filhos, o neto, o Exato. bisneto. Exatamente. Então, é uma franquia, né, de música, e eu acho de boa. Quanto à questão, assim, o que mais me assusta mesmo é que é muita gente produzindo conteúdo, né? E daí tem gente que está fazendo conteúdo baseado no algoritmo. Cara, nós temos uma concorrência que é a própria máquina, né? A IA agora, fazendo música também. Exatamente. E boas músicas. E você, Tim, o que você acha do cenário atual? Olha, cara, eu me distanciei. Me distanciei, não... É pouca coisa assim, ó, eu fui, esse ano ainda até eu não fui em nenhum show, cara. Mas os últimos shows que eu fui Não foi foi no show do Cripta? Cripta, como é que era lá, dos Black Pantera, fui naquele do Matador de Passarinho lá, o Skylab? Skylab. né? Muito divertido, até sábado passado pensei em ir lá ver o Ventania, apesar que eu detesto aquilo lá. Sabe? Não é porque eu detesto, não é a minha vibe. Mas eu disse, não, sabe, às vezes a gente tem que sair daquele nicho que você pertence, cara, só para se divertir, né? Para fazer um rolê, cara. Né? Mas né, já tinha tomado uns goles, não vou sair. Eu nunca assisti o Ventania. Eu também era mais por curiosidade também, assim, mas não que seja fã. Eu assisti uma vez. E assim, e aqui na cidade, como que vocês veem nesse cenário do rock? Hoje em dia, né?
Caramba, cara. Vocês acompanharam as transições, as Então, mudanças, as bandas que foram, que voltaram. Então, Tô na condição de pecador, assim. Eu não consigo mais sair como eu saía antes e tal. Mas assisto, enfim, das bandas. Você veja bem, tem 2 ou 3 bares que investem, né, no som autoral, na galera que está começando, etc. E, putz, cara, não tenho gás mais para sair. Cara, hoje em dia a gente classifica como sair, isso é uma vez por mês, né? Então, realmente estou devendo, estou pecando quanto a isso. Mas o que eu vejo, né, porque, né, as coisas estão acontecendo e a gente, né, ainda tem contato com as pessoas e tal. Cara, a galerinha tá montando banda e estão fazendo o som deles, que eu acho muito da hora, assim, acho bem legal. O Fenemê, nós temos 25 anos de banda e temos 3 músicas boas. E daí tem uma pesadinha que vão lá e fazem, cara, 10 músicas, uma pancada, enfim. Cara, é um momento novo, diverso, né? As influências que a galera tem hoje em dia, né? Teve uma situação muitos anos atrás, que um amigo, nós estávamos assistindo uma banda e os caras estavam tocando Buddy Count. O Átila, o amigo, não vou falar o nome de ninguém. E daí o Átila falou, cara, isso é legal, mas é um negócio velho, né? E daí, tipo assim, ele tava falando um disco que tinha 6 anos, 10 anos, e o Átila já é um senhor também, né? Já tá na nossa categoria. E daí, hoje em dia, eu vejo esse negócio, assim, do envelhecer é muito rápido, né? A banda aparece aí, cara, dali 2 anos ninguém mais gosta da banda, enfim. o old school agora é 2000, né, cara? Não é anos 80, anos 70, anos 60, né? Saindo completamente disso, esse dia atrás eu tava andando na rua e eu vi um cadete de placa preta, daí eu falei, caralho, mano, eu tô velho pra cacete. É um cadete, cara, sabe? De placa preta. Enfim, daí você percebe, né, que tá velho. Ai, ai. E você, Tim, né? O que você tá achando do cenário? Eu acho que vou dar uma de Glória Pires, cara. Não tenho opinião sobre isso. Não consigo opinar. Tá. Então vamos para uma polêmica aí agora. Meu Questão, Deus do céu. né, de vida ou morte. Vamos dizer que vocês fossem banidos para uma outra dimensão, para uma outra realidade, e você tivesse que levar um som só para vocês escutar, uma banda só, para consagrar ela para a eternidade junto com você, assim, você ficar escutando. O que vocês levariam? Ou um CD, ou uma coletânea de uma banda? De uma banda? Talvez o Peace of Mind do Iron Maiden. Era meio... Ai, cara, um disco não dava, mas pela obra, tudo que ela representa, na minha opinião, e não é assim a banda do meu coração, de jeito nenhum, mas uma banda que eu acho fantástica pela história dela, a Aerosmith. Eu acho... Os caras fizeram de tudo, cara. Eles fizeram rock, fizeram hard rock, fizeram blues, fizeram baladas, fizeram trilha de filme. Rap. Não, o rap eles aproveitaram muito bem, né? Mas eles influenciaram o rap, cara. Cara, você tem meia dúzia de banda que influenciou, enfim, o rap daquela época, no caso o Run DMC, né? Enfim, eu acho assim, da história toda, eles de boa. E agora, nesse banimento da realidade, você ia aproveitar para apagar da existência uma banda. Qual seria? Olha, aos entusiastas, às pessoas que gostam, todo o meu respeito, enfim, mas uma banda que o Van Halen, para mim, não faz a menor diferença. Né? Van Halen. Eu acho a banda muito esquisita, cara. Muito, muito esquisita. As músicas são sem pé nem cabeça, assim. Enfim, de repente, pequei mais uma vez, devia ter ouvido mais, né? Mas é uma banda que pra mim, sabe? Não curte. Respeito a história dos caras e tal, mas... Não, tem banda que eu não curto mesmo, assim, mas é uma banda que não fala se fosse me extinguir das grandes, assim, o Van Halen,
não teria problema nenhum. Você acha que não faria tanta falta assim? Se for comparar eles com o Aerosmith, cara, eles não dão nem pra arrancada, na minha opinião. Na minha opinião. Uhum. E você, Tim? Ai, cara, é difícil. Não sei te dizer assim, cara. São também tantas bandas assim, cara, que daí a gente vai criar polêmica. Mas muita fica à grande. vontade. Ah, Vontade. mandar pro inferno, assim, tipo o Raimundos, cara. Ainda mais tu. Uma vez, cara, vou contar pra vocês essa, cara. Eu acho que eu sei. Raimundos. Cara, a primeira vez que o Raimundos veio tocar em Ponta Grossa, cara, a gente foi ver aquela porra daquele show, cara. Vamos ver, né, cara? Era as coisas que tinha na Entusiasta, época, né, cara? E o pessoal naquela época também E era com isso, Digão né, e tal. Todo mundo ia, né, cara? Cara, eu quebrei a clavícula, cara, naquela porra daquele show, cara. Fui dar um moche lá, o pessoal lá limpou e eu fui, cara. Você foi pro lado do palco, Fui dar um stage dive, cara, e caí e quebrei a clavícula. puta que eu pariu. É uma lembrança, assim, maldita do Raimundos. Olha só que Isso, curioso, apareceu de volta. Ele não caiu completamente caído, sabe? Ele caiu em cima de mim e do Átila. Mas assim, não caiu de nós no chão. A gente tentou, foi inocente. Não, aquele foi do Infernal. Caramba, desculpa, gente, desculpa, errei no Aquele foi do show. Infernal. Aquele foi do show do Eu Infernal. escorreguei. É, Aquele eu escorreguei. ele... O falecido Marcelo do Infernal tava nas minhas costas, daí eles caíram. Quando ele saiu, eu fui pulandinho assim, É verdade, amigo. do lado desculpa. do palco, errei o pé. Confundi os eventos aí, gente. E eu e o Átila tentamos segurar ele quando ele caiu e daí a gente se lascou. Mas de uma maneira razoável, assim. Foi de boa. Peço desculpa, olha Não. só. Eu jurava que era no Não, show não. do Raimundos. Pior que foi do... Memória falsa. É coisa de Né? velho. E, assim, qual que foi a pior ilusão ou, assim, um erro que vocês cometeram nessa trajetória musical do underground, do rock, que vocês lembram? Posso? Meta ficha. Eu acho que foi assim a maior ilusão, cara, que foi uma coisa que praticamente eu acho que em termos deu uma destruída assim na percepção de todo mundo, cara, foi o Rock in Rio, cara. Aquele negócio, você era metaleiro ou você não era, né? As pessoas daí curtiram aquilo ali, cara, e quanta coisa eu, mesmo depois, mais tarde, disputa, cara, quanta música boa eu perdi, quanta banda boa de outros estilos, cara, que eu deixei de escutar por ter entrado num radicalismo, sabe, cara? Ser radical demais, dizer, essas coisas não prestam. Aí anos mais tarde você vai escutar a disputa, cara. Eu nem vou responder o que eu acho. Se tornou irrelevante perto do que ele falou. Eu saí, a primeira vez que eu saí com meu irmão, nós fomos no Clube Guaíra, uma noite de matinê, de dance, de house, lá de discoteca. E daí a gente foi pro Ponto Azul, e foi aí que eu conheci o Tim. O Tim era o Maria Tília, que você pegava, né? Dona Luísa. Dona Luísa, ele tava, o pessoal foi entrando, eu pegava o ônibus da Marina, que vamos supor, era aqui, assim, perto do módulo policial, e o dele era mais ou menos lá, assim. E daí eu tinha na porta do ônibus, assim, gritando, vai partir, sabe? E etc. Ali eu conheci o Tim. E nesse dia eu tinha ido numa discoteca com meu irmão, esse meu irmão do rock and roll que eu falei pra vocês. Bentão, tá no trecho aí, se fudendo, se cuide sempre. E daí eu conversando com meu irmão, dizia, aquele cara de figura, aquele cara dos caras que gostam de metal, escambau. Não foi a minha realidade, mas eu achei chocante aquilo, e daí depois, de fato, com a amizade com o Tim, ele me esclareceu. Cara, tinha uma situação aqui em Ponta Grossa que se você gostasse de AC/DC, você não podia gostar de Iron Maiden. E que as pessoas que gostavam dessas bandas brigavam com as outras, saíram no soco no final do som lá no Ponto Azul. Por causa de música, mano. Daí essa coisa que ele acabou de falar, sabe? Cara, você deixou de gostar de tanta coisa e conhecer tanta coisa na época. Eu cometi isso na época no nosso bar. Pilate, a galera,
levavam Green Day, levavam NoFX, levavam as coisas. E eu, não, cara, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Jimi Hendrix, eu gosto de The Doors, sabe? A visão, não era fechado, era besta mesmo, era tombo, né? E eu aprendi a gostar de Green Day com meu filho mais velho. Então, assim, aconteceu isso, assim mesmo, sabe? De Ponta Grossa, enfim, eu acredito que isso pode ter se repetido no país inteiro, sabe? Um fenômeno Se social. você gosta disso, você não pode gostar daquilo. Assim, E eu passei por isso também. E numa dessas assim também, cara. Ele é fã de LED, né? Eu não era. Uhum. Eu não gostava de LED. Eu aprendi a ouvir, não ser fã. Eu aprendi a ouvir Led Zeppelin por causa desse cara aí. Eu achava os blues dos Né? caras. Mas ainda assim, cara, eu dizer assim que tem morro de paixão pelo LED, não, cara, eu gosto, eu escuto, sem problema nenhum. Mas a tua pira era o metal e você era mais um rockão. O rock and roll e o blues, enfim, cara, é que esse nicho produziu muita coisa, sabe? Muita coisa você pega o blues tradicional lá, cara, bandas que gravaram em 1930, 1940, 1950, 1960, 1970. Cara, tem banda de blues gravando até hoje, sabe? Então o negócio se renovou, se modernizou, etc. E daí eu achava aqueles elementos muito da hora, ter gaitinha nas músicas, os cambal, né? E então realmente assim, não foi uma briga, porque nós tínhamos nossos consensos. Um dos consensos que eu tenho sobre o heavy metal, daí agora também, né, as pessoas vão querer furar meu olho, mas eu considero assim que o peso do heavy metal ele chegou no limite no disco Painkiller, sabe? Cara, tem coisas, sabe, estratosféricas, assim, de mais pesada, baixar afinação, caralho. Mas aquele disco, assim, é uma pancada atrás da outra. Judas Priest, né? E o Tim era o fã de heavy metal do bar, eu era o fã de rock and roll, eu queria tocar LED, The Doors, os cambal, ele queria tocar as coisas pesadas, e nós tínhamos um costume, que era abrir o bar e Sempre às colocar 18 horas. 18 horas e colocava Painkiller para tocar. E a música, Painkiller. E daí, assim, tipo, vamos trabalhar agora. Pra dar um feeling. Isso, para dar um gás. Né? E Não quero responder sobre as minhas tristezas, eu não quero, as minhas decepções. Já embarquei no time lá. Vocês lembrando disso, né, me fizeram recordar que eu peguei uma época também que tinha essa divisão, não só assim, nos estilos, mas pelos próprios subgêneros. Né, o metaleiro thrash metal brigava às vezes com o melódico, que brigava com o punk, sim, né, que brigava com o cara que curtia rock, com o skatista, né, e parece que foi se segmentando, né, até que chegou um ponto... Diluiu. Né, chegou um ponto que eu não sei, hoje em dia, né, pelo pouco que eu tô saindo, voltando a sair também, me parece que tá um pouco menos, né, mas eu não tenho certeza de como... Cara, eu acho que a galera que nasceu depois de 95 é a galera do I Don't Care, sabe? Do whatever, assim, tipo, sabe? Não, o cara gosta, sei lá, seria como se a gente gostasse de Gera Samba e de Menor, né? Eu vejo que o jovem de hoje não tem isso. Ele simplesmente não liga. Ele gosta de 2, 3 músicas de uma banda, 2, 3 da outra, um estilo completamente. O cara vai numa rave lá e loqueia a noite inteira. Ele não escuta um disco inteiro. Não. Eu acho que eles estão no lance de não ligo mesmo. E qual que foi uma situação assim muito louca, uma situação muito bizarra que vocês lembram, que vocês vivenciaram, viram acontecer aqui na cidade? No underground. Muito louca foi os caras do Viper tocarem e irem lá no nosso bar, jogar sinuca, os cambal, levaram as grupos, e o time fez um virado para as gurias, assim, coisa que ele tinha na geladeira, que o bar tinha a cozinha do time, a gente não vendia comida e tal.
Cara, pode ser pessoal. Pode. Então, e daí ela não está relacionada ao rock. Cara, eu colocaria duas, eu vou cortar para uma só, porque ela é engraçada. Tinha uma banda chamada Solution Orchestra. Ela tocava no aquele bar lá que o Curiúva e o Alemão foram Baviera. O Baviera era um bar, tipo bar para feijoada do sábado, todo, sabe, bonitinho, começou a botar som lá e tal, foi crescendo e aumentaram o bar, etc. E daí assim, você saía do bar, que era uma casa, e ia o equivalente ao quintal, na lateral, e ali que era a área de shows, tudo coberto, etc. E tinha uma porra de uma pontinha, assim, cara, que passava de um ambiente pro outro, passava água por baixo e tal, tudo muito charmoso e tal, mas não servia para um bar entupido, sabe? E essa banda, a Solution Orchestra, era uma banda que tocava, cara, tocava Wilson Pickett, tocava Irmãos Cara de Pau, tocava Joey Cooker, sabe? Era uma banda sensacional, assim, umas 12, 14 pessoas, perdão, que metais, um naipe de metais inteiro, guitarra e tal, ele muito lindo. E era uma banda que eu assistia sistematicamente e virei fã da banda, tinha camiseta da banda, CD da banda e tal. E daí um dia, de show, assim, eu sempre fui canjica do lance de ser gaitista, sempre cheguei nos lugares assim, mano, deixa eu tocar uma música com você e tal. Nunca pedante, nunca, enfim, mas assim, eu sou canjica mesmo, eu me ofereço. E daí esse dia pintou a primeira vez que aconteceu. E Deus, cara, não, mano, vamos lá e tal. Passagem de som, o lendário Higashi cuidava do som lá na época. Não, eu não tenho certeza se era ele que cuidava. Mas enfim, fui tocar gaita com o Solution Orchestra, uma banda assim que se escuta o peso dos metais, assim, tipo 3 saxofones, 3 trompetes, 2 trombones, um troço da hora. Parede de som. E o microfone de gaita se chama Bullet, ele é desse tamanho, assim, ele é, cara, ele tomando uma xícara, assim, pesa 700 gramas, uma bola, assim. E eu tinha um xodó, e eu guardava, vou tocar, levei meu amplificador, as coisas e tal, e o microfone não ficou lá no palco, ficou no meu paletó, que eu tava ali, uma jaqueta de couro, que os caras tocavam de terno e tal. E daí, cara, passando nessa porra dessa pontinha, o bar entupido, assim, as pessoas empurrando e tal. E eu fui na onda, minha esposa junto foi. Cara, tinha um cidadão na minha frente, não quero, né, um afrodescendente de grande porte, um negão mesmo, assim. Cara, e o cara, eu levei um empurrão e repeti o empurrão no cara e aquele microfone deu na bunda do cara, aquele troço, castrolha, aquele tamanho. Bicho, e esse cidadão me vira assim e fala, meu irmão, o que tá pegando? Eu falei, não tá pegando nada, cara, eu só tô querendo andar e não tô conseguindo. Não, mano, você tá de arte, blá, blá, blá. Eu falei, não, cara, tô tranquilo, eu só quero ir ali com meus amigos. Do cara, então passa, cara, passa de uma vez, beleza. E eu sabia a música né, que eu ia. Eles iam tocar uma música do Joey Cooker e daí eu ia tocar Blue Shoes do Elvis. Cara, e daí daqui a pouco assim, eu olho com a minha esposa lá assim, o negão me encarando. Beleza, beleza. Daqui a pouco eu olho, 2 negão, cara. E o outro era maior que o primeiro. O primeiro é daqueles parrudos sem pescoço, o outro era gigante. Cara, eu subi no palco, comecei a tocar a música do Elvis, fechei o olho, me concentrei, comecei a tirar o som, tal, tal. Cara, quando eu abro o olho assim, cara, o negão tá bem na minha frente, assim, na distância do Tinho, assim. Eu fechei o olho de novo e falei, não, cara, que ele não me bata enquanto eu tô tocando, né, cara? E daí eu abro o olho de novo, assim, cara, o negão assim, com a boca desse tamanho, assim, cheia de dente, rindo, assim. Eu entendi! Era o microfone! E eu fui tocando, assim, meio que virando purpurina, assim, só, cara, eu não vou apanhar na frente da minha mulher hoje, daqueles 2 cavalão, daqueles caras. Assim, eu tenho inúmeras, mas eu acho que essa, assim, Você salvou, hein? O cara, sério, mano, se não fosse o cara ver eu tirar o microfone de dentro do bolso do paletó, assim, e entender o contexto da encoxada que eu dei nele, esse dia eu achei que ia levar um cacete, cara, sério, ia ser difícil. Não ia dar nem pra correr dos caras, tava com a mulher junto. Você te lembra de alguma coisa? Da minha, se for o caso, foi da cair do palco, né? 2 vezes. No aeróbico. No mesmo bar, né, cara? Caraca, mano. Você tinha alguma coisa com o Cine Caribe lá que você não gostava?
Lá era Cine Caribe antes. E agora quase finalizando, né? Assim, vamos tentar ser breve, Ah, meu Deus, o tempo profundo. tá morrendo. A gente fala, eu falo demais. Você consegue separar a obra do artista no meio de tantas polêmicas que tem hoje em dia com relação à política, com relação a posicionamentos sociais? Você acha que dá para separar ou não? Vocês acham? Sei lá, cara. Eu tento sempre. Eu gosto de Ted Nugent, que é um cara abertamente de direita. Eu gosto de Roger Waters, que é um cara abertamente de esquerda. Na verdade, sobre política, essa questão política, eu sou um ateu político, né? Esse lance já não dá mais para mim. Mas, no caso do Roger Waters, ele ter falado mal do Ozzy, ele entrou na berlinda comigo, sabe? Eu vou carregar um preconceito. Mas eu tento, assim, sempre separar, sabe? Você consegue, Não. Tim? Caso meu, assim, cara, é um cara que eu nunca gostei, então, daí quando ele fez aquela música lá pro filho, lá, que ele ganhou milhões, cara, pra mim, já naquela época ele já tinha caído no conceito, né, cara, que era eclético. Então, pra mim, é indiferente. Vamos dizer uma coisa, igual acho que System of a Down, cara. Não, é de esquerda, mas pra mim o som dos caras não me bateu. Né? Então, essas coisas também, como o Garcia falou, às vezes ver a obra da pessoa, né? E a pessoa, o próprio, hoje em dia, lá do Megadeth, lá, o Mustaine, cara, escroto, cara. O próprio cara lá, que era da Pantera lá, também. O Anselmo? O Anselmo. Sim. Né? O caso dele, acho que para nós, o contemporâneo, assim, né, foi Mais extremo ainda. uma cagada que o cara fez, né? Aí, então, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Qual massa. Conselho que você deixaria pro carinha que está começando hoje no rock, no metal da cidade? O que você deixa de conselho para esse cara? Ou para essa mina, né? Não tem amigos, cara. Porra. É a verdade, cara. Banda é um negócio. Banda é um negócio. Banda de amigo não dá certo. Não dá certo, cara. Uhum. Ou então, mesmo que tente ser amigo, né? Ponha tudo, faça contratinho, faça coisa bonita, cara, pra evitar, sabe, mais tarde ter que acontecer coisas, né? Então, se for para seguir profissionalmente, tem que pensar a banda profissionalmente. Se for Profissionalmente. tocar por hobby, só daí. Não, vai se for de uma boa. banda de churrasco, a banda do Tinho, Fenemê, etc. Sim, mas pro jovem eu daria de conselho o seguinte, estude, certo? Mas não- Isso, né? Mas não copie as pessoas, tenha a tua alma, a tua característica, tenha a tua fuça no som que você faz. Por mais que você seja bom pra caramba, você pode ser o prodígio da tua família. Tenha em mente que tem um oriental de 8 anos que é melhor que você. Então pare, entendeu? Você não é um gênio, você não inventou a roda e muito menos o eixo entre as rodas. Curta o teu som, seja honesto com o teu som. E autêntico. Isso. Porque as pessoas, se eu ver você tocando, eu ver teu som é honesto, cara, eu vou curtir, por mais simples que seja. Então é isso, sabe? E assim, você vai passar raiva, se for com os amigos, você vai passar bastante raiva. E cara, você vai se divertir. Então vale o preço. Vou Vale o passar preço. raiva. Mas vai passar raiva. Legal. Né? Pensa, tem o ônus e o bônus, né, cara? Sim, exatamente. Não tem o que. Né? Ótimos conselhos, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar que a gente não conversou? Alguma outra questão? Eu achei realmente que ele ia fazer alguma pergunta assim, tipo, polêmica do mundo da música, e daí eu vou lançar a minha. Gente, de boa, amamos rock and roll, etc. Journey é melhor. Teu cu. Roupa Nova é melhor que Journey, cara. Sempre foi. Boa noite, galera. Valeu, galera. Um abração pro Shine, né? Um abração pro Rodrigo também, que mandou lá
Um salve para todo mundo. E agora vamos encerrando o nosso primeiro Abismo Rockcast. Eu agradeço a presença do Tim, agradeço a presença do filho. Garça, agradeço ao Kinder, né, que possibilitou a gente estar brincando e conversando aqui, né, sobre rock, sobre um pouco, né, um recorte aí das vidas de vocês, das nossas vidas. E espero, né, que essa conversa aqui possa alcançar, né, e ajudar quem está começando, ou aquele saudosista de antigamente, que curte também, de há muitos anos, né, a relembrar algumas coisas e possivelmente, né, agregar bandas novas, Sim. né, aceitar que estão surgindo novas bandas, Você tem que para não, né, morrer no E as chão. bandas hoje são coisas, TikTok, Instagram, 8 segundos até o refrão. Puta É. merda, gente. O que é isso? Como é que você vai construir uma música que onde 8 segundos o refrão começa com o refrão? Tá louco. É isso aí, galera. Abração para Valeu. todo mundo, valeu. Se Até cuidem mais. sempre.